Que bom e agradável, né? Que nós estamos juntos, reunidos aqui nesta manhã, em comunhão, na presença de Deus. Queridos, e é isso que faz toda a diferença na nossa vida, amém? Quando nós colocamos o primeiro dia da semana diante do Senhor, isso faz toda a diferença nas nossas vidas. E Ele preparou essa manhã para que você possa estar aqui. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, o Senhor preparou tudo para você nesta manhã. O Senhor preparou esse janeiro inteiro, Ele tem preparado esse janeiro inteiro para abençoar essa igreja, para abençoar você e para me abençoar. Esse Deus é maravilhoso, amém? E Deus tem falado muito conosco a respeito da palavra profética. Qual é a palavra profética do ano? O ano do resgatador. Quantos creem que Deus vai nos resgatar? Que Deus vai usar situações, Deus vai usar pessoas, amém? E Ele irá nos resgatar, e nós seremos, vencedores em tudo aquilo que nós colocarmos as nossas mãos. E eu creio que esse tema, se há um momento na nossa vida, em que esse tema tem sido tão necessário, é hoje, diante de tudo que nós vivemos, diante dos anos que se passaram, onde houve tantas perdas, a questão da pandemia, do Covid, e eu creio que tudo aquilo que o diabo nos roubou, ele vai ter que devolver, amém? Ele vai nos devolver, porque eu creio e eu tenho certeza que Deus está trabalhando em você, está trabalhando em janeiro, para que a gente creia que o nosso Deus enviará um resgatador. Eu não sei em que área da sua vida você precisa de um resgatador hoje, mas eu creio que Ele enviará um resgatador para nos abençoar em áreas das nossas vidas, amém? E nós encontraremos o favor de Deus. Nós já temos encontrado, mas eu quero te dizer que vai ser um ano muito especial, e nós daremos muitos testemunhos aqui, amém? E eu peguei uma frase do Bispo Rodovalho, está ali o livro do Resgatador, que se você não tem ainda, adquira na nossa livraria. Mas ele tinha uma frase lá que eu falei, não, eu vou repetir essa frase. Ele diz assim: fique atento, levante suas antenas espirituais, sintonize-se no ambiente e na fenda profética, não na humana, para que você perceba os sinais do resgatador que Ele tem enviado para a sua vida como respostas às suas orações. Amém? Coloca a mão no seu ouvido e fala: Senhor, me dê ouvidos para perceber, para discernir os sinais que o Senhor tem, e eu tenho certeza que o Senhor enviará um resgatador. Amém? Quantos aqui acreditam que uma palavra de Deus pode mudar a sua vida? Aleluia. Eu creio que uma palavra pode mudar. Então, uma palavra de hoje pode mudar a nossa direção, pode mudar nossas escolhas, amém? É isso que eu creio, por isso que eu estou aqui. Se eu não cresce, eu não estaria aqui, certo? E aí, eu quero trazer um texto de uma mulher que nós ouvimos falar muito, principalmente quando o tema é o ano do resgatador. Mas ela me chama muito a atenção. Ela, por muito tempo, ela foi a minha inspiração e continua sendo uma inspiração para a minha vida. Eu me lembro que os primeiros casamentos, que eu e o bispo fizemos, sempre a palavra que Deus me trazia estava no texto dessa mulher. Mas o que me inspira nela, o que me chama atenção nessa mulher é a determinação dela, a fidelidade e a decisão, a capacidade de escolha. E eu quero ser uma mulher que vai abençoar a minha casa, vai abençoar os meus relacionamentos por causa da minha determinação, por causa da minha fé, por causa da minha escolha. Amém? Quantos querem ser essa pessoa? Então eu quero falar de uma história que, embora seja uma história conhecida, e talvez você conheça muito, mas eu creio que hoje algo vai mudar em nós, porque a revelação de Deus ela é particular, sim ou não? A maneira como Deus fala para mim, a maneira como Deus fala com vocês é diferente, é particular, mas eu creio que o Espírito Santo te dará uma compreensão maior ainda acerca dessa escritura. Quantos conhecem Ruth e Noemi? Amém. Então, eu não vou me atentar muito aos capítulos, porque é uma história conhecida, E o capítulo 3 e 4 do livro de Ruth, nós vamos ver todo o desenrolar.
E vamos ver no capítulo 4 o final feliz de uma trajetória que tinha tudo para que fosse uma história de maldição, mas Deus transformou em bênção o que parecia ser maldição na vida dessas mulheres. E Deus é perito nisso, Deus é perito em transformar maldição em bênção, amém? E nós precisamos crer nisso, que Ele é capaz, porque muitas vezes, eu sempre falo isso, né? Que quando nós nascemos, o Senhor tem um projeto de vitória, Deus tem escrito no livro da vida toda uma história maravilhosa, mas ao mesmo tempo que o Espírito Santo está ali, o diabo também está ali, e ele quer te marcar, ele quer te selar com maldições, com histórias que foram vividas na sua família. E ao longo da nossa vida nós temos a oportunidade de escolher, amém? E isso é um processo, porque o nosso Deus é um Deus de processo, amém? Não é no dia que você escolhe, mas é um processo de uma vida. E nós vamos ver aqui, né, que por causa de uma escolha, Deus transforma aquele momento em um momento de bênção na vida daquelas mulheres, amém? E tem uma parte que me chama muita atenção, que está lá em Ruth 3, versículo 18. Se você puder abrir, senão vou ler aqui, vou ler dentro da minha versão, porque existem várias versões, né? Deixa eu ver aqui. Aqui nessa versão diz assim: então Noemi disse: agora minha filha, tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer, pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver esse assunto ainda hoje. Na minha versão fala assim, que a Noemi fala para Ruth assim: sossega minha filha, até que saibas como irá a caso, porque aquele homem não descansará até que conclua esse negócio. E eu quero falar para a igreja hoje: sossega a igreja, até que saibas como irá o caso, porque aquele, o nosso resgatador, não descansará até que conclua a sua vitória. Amém? Deus não vai descansar, porque aqui Boaz era o resgatador, e eu quero te dizer que na nossa vida hoje, Jesus é o nosso resgatador, amém? Então, a história com Deus não é fácil, como eu falei, a nossa história é uma história de processos, né? Não é fácil ser construída, porque nós temos grandes desafios pela nossa frente, um desafio que é diário, mas é muito bom você chegar, olhar para a sua história e ver por onde você passou e aonde Deus te levou, amém? E eu quero resumir a história para quem não conhece dessa família aqui, porque se você olha essa história dessa família, e talvez por um momento eu quero que você se lembre da história da sua família, né, para você ver onde Deus levou a família de Noemi e onde Deus pode levar a história da sua família. Essa família, por exemplo, família de Abimeleque, Elimeleque e Noemi, eles eram estabilizados, né? Estava tudo sob controle. Eles viviam em Belém, na terra do pão, onde se tinha ali, né, uma terra próspera, uma terra abençoada. De repente, que eles viviam em Belém, Belém é considerado a terra do pão, significa Belém na terra do pão, né? E de repente tem fome em Belém. A terra deixa de produzir em uma atitude natural. Naturalmente faltou pão naquela terra. O chefe daquela casa tem uma ideia. Ele vai buscar comida em outras terras. Então chega lá, ele vai para Moabe. Chegando lá, algum tempo depois, Elimeleque morre. Depois que ele morre, a Noemi tinha 2 filhos. Ele e Noemi eram casados, tiveram 2 filhos, Quilion e Malom. E esses filhos se casam com 2 moabitas, Ruth e Orfa. Passaram-se 10 anos, morrem os 2 filhos. Fica Noemi com 2 viúvas jovens naquele momento. E Noemi tem uma postura diante da diversidade que talvez nos ensina muito. Talvez não, tenho certeza que vai nos ensinar muito a postura dela. Primeiro, porque ela abre a boca dela e diz assim: a mão do Senhor está contra mim. Noemi naquele momento está de luto, naquele momento ela perde o marido, perde os filhos, e ela tem certeza que Deus tá contra ela, afinal ela perde tudo que ela tinha. Mas o que me impressiona nela, que a atitude dela é que o dia que ela recebe a notícia que Deus visitou Belém e a fome cessou naquele lugar do qual eles tinham saído por causa da fome, e acabou a crise lá naquela terra, ela resolve voltar para Belém. Mas no caminho ela chama as noras e diz assim: Deus abençoe vocês.
Na ausência do meu marido e de 2 filhos, vocês estiveram cuidando de mim. Que o Senhor Deus, da mesma forma, cuide de vocês. Queridos, para alguém da cultura judaica falar dessa forma, Deus cuida de você, Deus abençoe, não está se referindo a qualquer coisa. Quando ela fala assim, provavelmente ela estava se lembrando que esse Deus que abriu o mar vermelho, esse Deus que providenciava nuvem de dia, né, coluna de fogo à noite para cuidar do povo, o Deus que maravilhosamente livrou o povo da mão da escravidão, era o Deus que cuidaria delas. Ela se lembrou disso. Então, escute isso, Noemi está dizendo que o Deus que ela crê significa que mesmo achando que aquele Deus estava contra ela, ela sabia, ela não desistiu dele. Eu quero dizer para você que você não desista do seu Deus, embora hoje talvez você esteja vivendo um momento difícil, nunca desista do seu Deus. Se lembre sempre de quem Ele é, de quem Ele foi, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele está fazendo, que Ele ainda vai fazer. Amém? A sensação que eu tenho é que embora naquele momento ela achava que Deus não estava ouvindo, que o céu estava de bronze, Noemi, ela não desistiu do céu, ela não desistiu do Deus que ela conhecia. Ela não abre mão desse Deus, tanto é que ela abençoa as suas noras. Então, Deus está falando para alguém aqui nessa manhã, talvez você tenha entrado aqui nesse dia com esse sentimento. Mas mesmo que esse sentimento apareça, não desista do céu, não abra mão do seu Deus. Amém? E aí Noemi chama a Ruth e Orfa e ela fala para ela, olha, refaça a vida de vocês. E eu acho impressionante, que Orfa, naquele momento, ela agradece e vai embora, mas Ruth fica, Orfa desiste e volta para a casa dos pais, mas Ruth se apega a Noemi e ela faz uma das declarações, para mim, mais marcantes. Porque eu quando eu vejo na palavra de Deus, algo que marca uma fidelidade primeiramente a Deus, mas depois uma fidelidade à cobertura, fidelidade àquele que nos abençoa, isso me marca, porque eu acho que tem um pouco da minha essência nisso, Então Noemi fala assim, lá em Ruth 1, 16 e 17, fala assim para Noemi, a Ruth fala para Noemi: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Então, a entrega da Ruth aqui era verdadeira. Meu marido morreu, mas a minha fé não morreu, amém? Eu quero dizer que pode ser que existem coisas na sua vida que estão mortas, que talvez morreram ao longo da sua caminhada, mas o seu Deus não morreu. Amém? Então, Ruth, ela era determinada, ela era resolvida, ela era decidida, e isso me chama muita atenção, porque a fé dela não dependia daquilo que Deus fizesse. A nossa fé não depende daquilo que Deus faz. Nós vamos amar a Deus se Ele não fizer, e nós vamos amar a Deus se Ele não fizer. Pode aplaudir, é isso mesmo. Como é bom lidar com gente determinada, eu amo. Como é bom andar com gente decidida, aquela pessoa que fala sempre assim, não sei, essa palavra, isso aí para mim é coisa de Adão, não sei, faz do jeito. Não, nós temos que ser posicionados, nós temos que ser decididos, nós temos que saber para onde nós vamos, amém? Porque se você não sabe para onde vai, você não vai chegar no seu destino. Então, 2022 vai ser o ano que você vai ser determinado, você vai ser decidido, amém? E Ruth estava dizendo, Noemi, eu estou comprometida contigo, e não importa o que vai vir, não importa se nós vamos passar fome, não importa, eu estou comprometido contigo. Sinceramente, não é bom ter uma Ruth por perto, sim ou não? Maravilhoso, Mas olha agora o desafio de Ruth. Estou falando de uma sogra, idosa, pobre, desamparada,
com uma alma totalmente amargurada. É muito difícil você caminhar com uma pessoa com uma alma amargurada, não é? Né? Então, mas eu tenho ali quando ela fala tudo que ela declarou para Ruth, ela não tinha noção daquilo que estava por vir, mas o que ela sabia, que ela tinha certeza que ela estava indo por causa do Deus que Noemi servia. Então, eu estou indo por fé, eu estou indo por amor, né? E você tem fé para pisar e andar com Deus, receba essa palavra, amém? Receba essa palavra nessa manhã. Deus vai te dar uma história digna de ser lembrada. Quantos querem receber? Deus te dará uma história para ser respeitada. As pessoas vão te conhecer pela história que você tem escrito. As pessoas irão te respeitar. A nossa história não é escrita com tanta facilidade. Por isso que muitas vezes é tão difícil, mas é porque Deus o tempo todo, Ele quer, né, mostrar a glória dEle nas nossas vidas. Deus quer que a gente saiba de onde é que nós saímos, né, todo o processo que nós vivemos, porque tudo será para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Então, quando vem Ruth e Noemi chegando em Belém, as vizinhas começaram a perguntar, né? E Noemi? E ela fala, não me chame mais de Noemi, porque meu nome agora é Mara. Então esse retorno para Noemi é um vexame, é uma vergonha, porque ela saiu dali porque faltou pão, né? Mas e volta ali para a casa dela e sem nada, né? Então provavelmente foi uma vergonha para aquela mulher. E muitas vezes eu olho para essa história e eu fico pensando, né? Quantas vezes nós precisamos recomeçar? E é tão difícil recomeçar, né? É tão, muitas vezes, vergonhoso recomeçar. Mas eu quero te dizer que quando a gente recomeça em Deus, é tudo mais fácil. Porque aquele recomeço que Deus quer fazer, aqueles concertos que Deus quer fazer, é para te levar em lugares mais altos. E muitas vezes nós vamos perder para ganhar. Nós vamos perder para Deus possa te levar a um novo nível de unção, um novo nível de fé, um novo nível de amadurecimento. E para que você não perca aquilo que Ele já te entregou, amém? Porque as suas bênçãos já foram liberadas, amém? Então, muitas vezes os recomeços não é tão glorioso, mas eu quero te dizer que importa é o fim, não o começo das coisas. Glória a Deus! Só que ela retorna para a casa do pão, mas ela não tinha noção que o Deus que honra a semente estava trazendo Noemi de volta para dar uma história com tanta força que ia influenciar a mim e a você. Por isso que nós estamos aqui hoje. Porque elas fazem parte da genealogia de Jesus. Então, Deus, Ele sempre honra a semente. Vocês não entenderam. O nosso Deus, Ele sempre honra a semente. Então, a semente do nosso tempo, a semente da nossa fé, a semente da nossa escolha. Deus vai honrar. Então, embora elas estivessem voltando ali, né? Mas a história da volta delas, de tudo aquilo que elas viveram, influenciaria de uma tal forma que nós estamos hoje aqui reunidos falando de Ruth e Noemi. Amém? Então, Noemi retorna ainda em luto e Ruth vai buscar o sustento, né? Porque era lei que as viúvas podiam colher das sobras daquela colheita. E Ruth não tem vergonha de recomeçar, né? E Noemi dá toda a instrução, e é o que Deus está falando conosco hoje. Não tenha vergonha de recomeçar se preciso for. Recomece do zero, mas recomece com Ele. E Ele te dará uma história respeitada, digna de ser lembrada. Amém? Porque Deus está nos treinando para as coisas maiores. Eu creio que Deus está nos treinando para as coisas maiores. E às vezes eu fico até assim, né? Porque a gente tem temor e tremor, né, gente? Quando a gente sabe que Deus está treinando, né? Mas isso é bom, porque o dia que a gente perde isso, né? Perde o temor, a gente se torna muito independente. Então, todos os dias nós precisamos ser dependentes desse Deus. E falar, Deus, eu não sei o que o Senhor tem para mim, mas eu creio, eu te entrego. E eu sei que o Senhor vai me levar a lugares altos. Porque Davi foi treinado com Golias, né? Daniel na fornalha. Né? E é assim que Deus nos treina muitas vezes em momentos difíceis, né? Mas porque o propósito dele é muito maior do que nós pensamos. Mas glorificado é o nome dele. A intenção de Deus é nos levar além. Amém? Você pode dar um aplauso a esse Deus? Então, provavelmente, Ruth nem sonha o que Deus estava fazendo, mas Deus com certeza estava conduzindo os seus passos.
E Ruth vai para o campo e ela sai, começa a pegar ali do resto da colheita, porque era assim que as viúvas podiam fazer. Mas quando acontece o improvável, sabe o que aconteceu ali naquele momento? Enquanto ela colhia, chega o dono do campo. O dono do campo chega. E o dono do campo favorece Ruth. Porque Boaz era um parente muito próximo, né? Ele era parente de Noemi. E Boaz se casa com Ruth. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Nada melhor do que um dia após o outro. Deus sempre vai enviar um Boaz, o resgatador, para nos resgatar em tempos difíceis, para que a glória dele se manifeste aqui nessa terra. Então, bendito seja o Senhor, porque desse casamento nasce Obed. Obed significa restaurador. Obed vem para restaurar a vida de Noemi, né, a vida de Ruth. E a bondade de Deus está no nascimento de Obed, porque Obed, né, nós vamos ver no fim da história, Obed foi pai de Jessé. E Jessé gerou Davi. Gente, a escola e o Instituto de Vencedores. Vocês estão no Instituto, gente? Então, Obed vem para a vida deles, né? A bondade de Deus está no nascimento de Obed, e ele nasceu para restaurar a vida. Então, aquilo que começou com luto, aquilo que começou com perdas, né? Mas deu tudo certo, amém? Como aquele texto que eu li fala, sossega a sua alma, o restaurador, o resgatador está chegando. Amém? Em 2022, Deus enviará o resgatador. Preste atenção, liga suas antenas espirituais, não as naturais, né? Para que você possa discernir o resgatador que Deus está enviando para a sua vida. Amém? Então, Deus escreve a nossa história. E sabe como Ele trabalha? Deus vai trabalhando, mas a certeza que nós temos é sempre que o final é um final feliz. E aí nós vamos ver no final de Ruth, Noemi, ele encerra a sua vida com uma família completa, uma família abençoada, uma nora que era como uma filha para ela, e um resgatador, porque Boaz era o resgatador, né? Então um genro que era o resgatador, e Obed que era o restaurador, né? Então o nosso Boaz, o nosso resgatador hoje chama-se Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, o nosso resgatador é Jesus. E existe uma chuva abundante chegando em 2022 para as nossas vidas. Amém? Quantos recebe? Sabe por quê? Porque Ele é o dono do campo. E Ele está cuidando de mim e Ele está cuidando de você. Amém? É Ele que te defende, é Ele que vai te suprir, é Ele que vai te dar provisão, é Ele que vai te dar o maná, é Ele que vai providenciar tudo que você precisa. Eu quero te dar uma palavra, não vai te faltar nada. Amém? Recebe essa palavra, não vai. Porque o dono do campo está aqui, amém? Não vai te faltar nada. Deus desce em sua defesa e recebe essa palavra para você nessa manhã. Deus vai trazer a provisão, aquilo que você precisa, a sua casa, né? Porque o tribunal do mundo pode falhar, mas o do céu não falha. Há um Deus no trono, né? Nesse exato momento, dizendo que Ele controla todas as coisas. Ele controla a minha vida, Ele controla a sua vida, Ele controla a igreja. Há um Deus aqui que é o dono do campo e que nunca falha com você. Ele nunca chega atrasado na sua vida. Amém? E Ruth pergunta, né? Por que tanto favor para mim? O nome já diz tudo, favor. É a graça que faz Deus usar pessoas para nos abençoar. Fala aí, Deus vai usar do seu favor para me abençoar. Amém? E a graça é que nos conduz a essa mesa da honra, né? Que é a mesa onde, embora a gente passe por tantas coisas, mas no final Deus nos coloca em lugares de honra. E é essa mesa que Deus tem preparado para mim, para você. Que é nessa mesa que Ele está nos conduzindo nesse ano de 2022. Ele olha para mim, Ele olha para você e Ele te favorece. Quando você recebe essa palavra? Então,
fica livre para, nessa manhã, Deus tem muito mais para investir na sua vida. Deus tem muito mais para investir nas nossas vidas em 2022. E as vizinhas diziam para Noemi: bendito seja o Senhor que não te deixou. Em algum momento da caminhada, a sensação de Noemi foi de quê? Abandono. Mas depois, as vizinhas já declaram para ela, né? Bendita seja o Senhor que não te deixou. Então, em Deus, a nossa vida com Deus é assim. E Obed nasce na nossa vida também para dizer que nunca o Senhor vai se esquecer de nós. Porque Obed, né, gera Jessé, Jessé gera Davi. E tem um versículo lá de Isaías 49:16 que fica, quero que você anota aí, diz assim: eis que na palma das minhas mãos tem o seu nome gravado. E eu quero terminar dizendo para você, só um noivo muito apaixonado escreveria o seu nome nas palmas da mão dele. E Deus fala isso lá. Eu tenho o seu nome gravado. Eu quero dizer que Deus tem o seu nome gravado, que Deus te ama e que Ele tem muito mais para você. Que por pior que seja a sua situação hoje, Deus tem um resgatador para você. E que não há poço tão profundo que Ele não possa enviar um resgatador para te tirar de lá. Não existe.